Boa noite, gente. Boa noite. Muito bom estar aqui com você mais uma vez, estar aqui com vocês mais uma vez. Eu fico muito feliz que a gente ainda pode ter essa oportunidade de se encontrar aqui. Mesmo não se vendo, a gente pode compartilhar essas canções, esse momento. E eu quero pedir que você participe com a gente agora. Esteja participando com a gente intencionalmente nesse momento. Então, como eu sempre falo, pare o que você está fazendo agora e se concentre aqui. Tenho certeza que o Espírito Santo irá comunicar palavras no seu coração. Palavras que vêm diretamente de Jesus, diretamente do Espírito Santo dele, para comunicar com você. Eu quero te convidar a orar comigo nesse momento. Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque você trouxe a gente até aqui. Obrigado pela semana que o Senhor deu pra gente, Pai. E eu te peço que esse momento, Pai, seja vivido como nunca, Pai. Que em nome de Jesus, agora mesmo o seu Espírito Santo esteja comunicando, Pai, a sua palavra através dessas canções. Esteja comunicando o seu amor, Pai, através do que a gente vai fazer aqui agora, Pai. Que em nome de Jesus, os corações que estão nos ouvindo agora, as pessoas que estão nos ouvindo agora, sejam onde for, Pai, estejam recebendo agora mesmo, Pai, a sua paz, a sua alegria, Pai, o seu amor. Somente o Senhor pode oferecer, somente Jesus pode oferecer. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Nada vai me separar do teu amor, nada irá do teu amor. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Nos teus braços é o melhor lugar.
a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. É o melhor lugar. É o melhor lugar. Somente nos teus braços é o nosso lugar de habitação. É aqui que nós queremos viver, nos braços desse Jesus, no abraço desse Jesus, na sua companhia, porque é o melhor lugar que a gente pode estar. Não há outro lugar que a gente pode estar que não seja na presença de Jesus. Abraço em mim, a noite me alcançou. Sem restrições se entregou por mim. Quando eu te vejo, não há como dudar, pois não há outro que me conhece igual a ti. Volto os meus olhos pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em mim, em mim. Bem melhor que a vida é o teu amor. Jesus seja o centro em mim. Quando eu te vejo, não há como duvidar que és bom, pois quando clamamos teu nome, tu vês. Volto os meus olhos
eternamente na sua presença, Jesus, jamais sair dela, jamais ser abandonado por ela, porque ela promete nunca nos abandonar, e nós queremos sempre viver, sempre nessa presença, sempre. Se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, peso do pecado ele levou. Se encontrou o Filho, a guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou e ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, adorado é, para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou e ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, para sempre exaltado é, para sempre adorado é,
ter essa certeza de que esse Jesus venceu a morte e reina para todo sempre. O reino dele não tem fim, o mandato dele jamais tem fim, por isso é para todo sempre. Uma vez que ele morreu e ressuscitou, esse reino jamais acabará, essa esperança jamais acabará, porque o reino dele é eterno. Que esperança ótima é a gente poder saber disso, de que o reino de Jesus é eterno e nós participamos desse reino junto com Ele. Ele nos convida a participar desse reino junto com Ele. Nós podemos ter segurança no reino de Jesus porque Ele é eterno, porque esse Jesus é fiel. Ele ressuscitou para viver eternamente e reinar eternamente. E nós poderemos viver com Ele, nós já podemos viver com Ele essa eternidade aqui mesmo. Obrigado, Jesus. Obrigado. Gente querida, boa noite. Que a graça e que a paz de Jesus esteja nesse momento de forma visível, abundante, onde você está, na sua casa, no ambiente em que você está agora me ouvindo. É uma alegria muito grande poder, de certa forma, entrar na sua casa. É bom saber que, apesar da complexidade desse tempo, Deus tem derramado graça. Aí nós podemos ter um momento como este. Você que ainda não se sente à vontade para estar num ambiente de mais pessoas, enfim, nós temos tido esse cuidado e zelo de prepararmos um encontro online para que Deus também fale ao seu coração, para que você também, sua casa, sua família, usufrua desse tempo de culto, de adoração e também de meditação, de reflexão na palavra de Deus. É com muita alegria que eu estou aqui nesse momento para falar com você, e é muito bom saber que você está aí nesse momento. E eu quero, antes de abrir a palavra de Deus, conversar um pouquinho acerca daquilo que Deus tem para os nossos corações. Eu quero orar com você, então, por favor, ore comigo, mantenha sua concentração em tudo que vai acontecer agora, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por tudo que já cantamos, obrigado porque são canções que comunicam quem somos, quem o Senhor é, o que o Senhor está realizando em nós. Agora, diante da Tua palavra, com muito zelo, com submissão, reverência, nós queremos ser iluminados, nós queremos ser confrontados, nós queremos ser corrigidos, nós queremos ser amados pelo Senhor. E nós cremos que o Espírito Santo de Deus que está em nós revelará Jesus enquanto nós meditamos nas Escrituras. E essa é a minha oração, Pai, por cada pessoa, cada irmão meu, cada irmã minha, cada amigo, amiga, que nesse momento está agora participando disso que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Idolatria. Para muitas pessoas, talvez até mesmo para você, a palavra idolatria evoca imagens de pessoas se curvando diante de estátuas, se curvando diante de imagens, enfim, se curvando diante de algum monumento. Para muitas pessoas, idolatria tem a ver com isso. Gente se curvando a algo, ou diante de algo, diante de uma estátua. E de fato, estátuas, monumentos, foi o que Paulo, o apóstolo, viu enquanto ele estava andando por Atenas, à espera dos seus amigos Silas e Timóteo.
E eu quero ler com vocês um versículo que está em Atos, no capítulo 17, versículo 16, que é o versículo que mexeu muito comigo enquanto eu meditava nas Escrituras, num tempo meu de devoção. E ao me deparar com esse versículo, eu comecei a pensar, a refletir, a orar, e então deu origem a essa série que nós vamos conversar ao longo dos próximos domingos de novembro. E diz assim, Atos 17, versículo 16: enquanto Paulo esperava por eles, como eu disse, ele estava esperando Silas e Timóteo chegarem, em Atenas, Paulo ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. É o que diz Atos 17, versículo 16. Uma outra versão vai dizer assim: e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Naquele contexto, no contexto do apóstolo Paulo, naqueles dias, cada cidade venerava as suas divindades preferidas. E ao venerar as suas divindades preferidas, a cada contexto, cada cidade construía templos ao redor dessas imagens, para adoração dessas imagens. Mas quando Paulo chega em Atenas, ele fica chocado, porque ele não vê apenas uma imagem, ou um templo de adoração a uma imagem, mas ele viu a cidade repleta de imagens dessas divindades espalhadas por toda a cidade, em Atenas. Em Atenas, por exemplo, o Partenon da deusa Atenas era o que se destacava. Aquele monumento e tudo que envolvia a deusa Atena era o que se destacava. Mas outras divindades eram representadas em cada espaço público de Atenas, é o que a história vai nos mostrar. Havia, por exemplo, a deusa Afrodite, que era a deusa da beleza. Havia Ares, que era o deus da guerra. Havia Ártemis, a deusa da fertilidade e da riqueza. Havia Éfesto, o deus do artesanato, entre outros. E é o que o apóstolo Paulo vê quando ele chega em Atenas. Um monumento para cada uma desses ídolos, para cada uma dessas imagens. Isso mexeu com Paulo. Ver a cidade cheia de ídolos mexe com Paulo. A questão é por que Paulo fica indignado, ou na outra versão, o espírito de Paulo se comove dentro dele ao ver tanta imagem, tanta idolatria na cidade de Atenas. Paulo fica dessa forma porque ele sabia o que era feito em nome da idolatria. Paulo conhecia o que se fazia em nome da idolatria, cada uma dessas imagens. E o que acontecia era que sacrifícios eram feitos, vezes após vezes, com o objetivo de que com esses sacrifícios os ídolos fossem então satisfeitos e com isso abençoasse cada um dos seus adoradores. Paulo sabia que diante dessas imagens as pessoas sacrificavam, e eram sacrifícios de sangue. Muitas realidades aconteciam em favor da idolatria, em favor dessa adoração. Ídolos esses que Paulo sabia que eram falsos, ou seja, Paulo sabia que não adiantava ficar sacrificando, adorando esses ídolos, porque esses ídolos eram falsos e não poderia suprir o que as pessoas estavam querendo com essa adoração. Hoje, nós não temos estátuas de divindades espalhadas, pelo menos nas nossas cidades do Brasil, pelas ruas da nossa cidade. É incomum você sentar numa praça, você ir a algum lugar e encontrar uma imagem de uma divindade, onde adoradores ficam ao redor dessa imagem adorando, espalhado pelas ruas. Mas eu fiquei pensando, se Paulo chegasse hoje nas nossas cidades e desse uma volta, que tipo de ídolos ele encontraria? Quais eram os ídolos que Paulo encontraria na nossa cultura
e que causasse nele esse choque a partir dessa realidade de adoração que acontece diante desses falsos ídolos e que Paulo sabe que não leva a nada. Para a gente aprofundar um pouquinho a reflexão, essa série, a gente precisa entender, primeiro, o que são ídolos? O que são ídolos? Ou o que é idolatria? E para isso, nesse primeiro momento, eu quero convidar alguns pensadores para nos ajudar. Um deles, um francês chamado Alex de Tocqueville, que na década de 1830, ao observar a América, ele notou o que ele chamou de uma estranha melancolia que assombra os habitantes no meio da abundância. Uma estranha melancolia que assombra os habitantes no meio da abundância. E a conclusão dele é que, por mais que naquele contexto os americanos acreditassem que a prosperidade poderia saciar toda a fome e demanda de felicidade, de plenitude, tal esperança era ilusória. Uma vez que, nas palavras de Tocqueville, ele vai dizer que as alegrias incompletas deste mundo nunca satisfarão o coração humano. E ele vai continuar dizendo isso, preste atenção. O ato de tomar uma alegria incompleta deste mundo e construir a vida inteira em torno dela, define o que é idolatria. Então, para Tocqueville, idolatria tem a ver com essa questão de tomar uma alegria incompleta deste mundo e fazer com que a vida inteira gire em torno dessa alegria incompleta. Um outro pensador, teólogo, pastor chamado Tim Keller, refletindo sobre idolatria, vai dizer que nós achamos que ídolos são coisas ruins, mas isso quase nunca é verdade. Quanto maior o bem, maior é a tendência de esperarmos que ele satisfaça as nossas necessidades e esperanças mais profundas. E ele vai dizer que qualquer coisa pode servir como um ídolo, especialmente as melhores coisas da vida. Então, o que é um ídolo? É qualquer coisa que seja tão central, que seja tão essencial na sua vida, que caso você perca, achará difícil continuar vivendo. Um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga do fundo do seu coração que, se eu tiver isso, se eu conquistar isso, então eu sentirei que a minha vida tem sentido, então eu saberei que eu tenho valor, então eu estarei seguro, então eu conquistarei uma posição de importância. Gente, a nossa sociedade atual não é fundamentalmente diferente de culturas antigas, onde cada uma delas, seja nas culturas antigas ou na nossa cultura contemporânea, nós temos, assim como tiveram no passado, os seus conjuntos de ídolos. Paulo em Atenas viu imagens espalhadas pela cidade, imagens de ídolos, de falsos deuses. Mas por mais que não tenhamos essa realidade nos nossos dias, isso não significa que nós não temos nos nossos dias também um conjunto de ídolos. E aí nós chegamos na questão chave dessa série que nós vamos conversar ao longo desse mês. Quais são os ídolos da cultura contemporânea? Quais são os ídolos presentes nos nossos dias? E aí eu não poderia iniciar essa série de outra forma, a não ser falando acerca do que é provavelmente o maior ídolo dos nossos dias: o dinheiro. O dinheiro. Provavelmente o dinheiro é, eu diria mais, um ídolo presente de geração em geração. E o dinheiro é tão presente de geração em geração que eu não sei se você sabia disso, mas preste atenção, 30% do que Jesus disse tem alguma relação com dinheiro. 30% do que nós encontramos Jesus falando nos evangelhos tem alguma relação com o dinheiro. Depois de o assunto reino de Deus, que é sem dúvida o primeiro assunto, dinheiro foi sobre o que Jesus mais falou. O segundo assunto, então, mais falado por Jesus é dinheiro.
E Jesus sempre falou do dinheiro numa dimensão de alerta, numa dimensão de fazer as pessoas refletirem sobre o poder que o dinheiro pode exercer sobre uma pessoa. Jesus sempre falou do dinheiro numa dimensão de cuidado, com relação ao lugar que o dinheiro pode ocupar na vida de cada pessoa. O dinheiro, já alertado por Jesus e presente na nossa cultura, pode ser um ídolo. Pode ser um ídolo. Veja só, uma das vezes em que Jesus fala algo sobre o dinheiro, é narrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 24, onde Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. E ele conclui dizendo: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus faz duas coisas bem significativas aqui nesse versículo. Primeiro, Jesus chama o dinheiro de Senhor. Jesus chama o dinheiro de Senhor. Jesus está mostrando que o dinheiro pode se tornar Senhor, quando ele diz que ninguém pode servir a dois senhores. E ele está falando de Deus e ele está falando do dinheiro, que pode ser um Senhor. Mas uma segunda coisa que Jesus faz aqui ao falar do dinheiro é elevar o dinheiro a uma posição de ídolo. Ao dar nome para o dinheiro, e aqui ele chama o dinheiro de mamon, como quem está dando ou elevando o dinheiro a essa posição de divindade, de Senhor, uma possibilidade de ídolo. Ninguém pode servir a Deus e a mamon, porque ninguém pode servir a dois senhores. Agora, qual é o problema do dinheiro se tornar um ídolo na sua vida, se tornar um ídolo nas nossas vidas? O problema é que os ídolos se tornam os senhores sobre as nossas vidas. E uma vez o dinheiro sendo o senhor das nossas vidas, ele será o controlador das nossas vidas. A pessoa que idolatra o dinheiro é controlada pelo dinheiro. Ela obedece ao dinheiro. Guarde isso que eu vou falar com você. Todo ser humano, todas as pessoas, cada ser humano é controlado por aquilo que se torna senhor sobre a sua vida. Todo ser humano é controlado por aquilo que se torna senhor sobre a sua vida. Agora preste atenção mais uma vez, eu quero citar essa frase do Tim Keller, que é chocante. Ele diz assim: em tempos antigos, fazendo referência a inclusive aquela época em que Paulo escreveu, ou Paulo encontrou em Atenas, ele diz assim: em tempos antigos as divindades ou os ídolos eram sedentas de sangue e difíceis de satisfazer, não tinha limite. Hoje continuam do mesmo jeito. E aí talvez essa é a hora em que você ouça isso e diga assim: mas que é isso, pastor? Que exagero, como assim? Que tipo de sacrifício é feito hoje? Será que realmente isso acontece? Que sacrifícios são feitos em nome da veneração, da adoração ao ídolo dinheiro, por exemplo? Deixa eu trazer alguns exemplos. Antigamente, em culturas passadas, um dos sacrifícios que ocasionalmente acontecia era o sacrifício de crianças, de sangue, diante desses falsos ídolos. Hoje, crianças continuam sendo sacrificadas, não mais nessa dimensão de sacrifício de sangue. Mas quantas crianças não têm os seus pais presentes em casa, presentes na sua vida, porque os pais estavam preocupados demais atrás do dinheiro, porque os pais estavam ocupados demais em ganhar dinheiro. E eu diria, será que crianças não continuam sendo sacrificadas por causa agora do falso ídolo, dinheiro?
Quantos relacionamentos são sacrificados por conta da veneração ao dinheiro? Quantos casamentos não acabam por causa da adoração ao dinheiro? Quantas famílias não se rompem? Quantos irmãos não deixam de falar com o irmão? Filhos com os pais, pais com os filhos? Quantos pais morrem tendo suas vidas rompidas com os filhos? Quantos filhos abandonam os pais por causa do dinheiro? Então, sim, sacrifícios continuam sendo feitos em veneração a esse ídolo contemporâneo que é o dinheiro. E sabe qual é o problema? Novamente usando as palavras do Tim Keller, é que os falsos ídolos são sedentos por sangue e difíceis de estarem satisfeitos. O problema é que não tem fim. Falsos ídolos cobram sacrifícios atrás de sacrifícios. Falsos ídolos são insaciáveis. Quem adora o dinheiro, quem idolatra o dinheiro, não tem fim. A idolatria é insaciável e sacrifícios continuam sendo feitos. Quantas pessoas não estão se auto-sacrificando, perdendo a saúde por causa da adoração ao dinheiro? Então a questão é: como não ser dominado pelo dinheiro como um ídolo? Como não se render ao dinheiro como o dinheiro sendo um falso Deus, um ídolo? Paulo escreveu cartas às igrejas plantadas direto ou indiretamente por ele. E nós encontramos isso nas Escrituras. Mas além dessas cartas que Paulo enviou para essas igrejas, Paulo também escreveu aquilo que nós chamamos de cartas pastorais. E Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo e escreveu uma carta para Tito. E eu quero ler alguns versículos da primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo. Timóteo era seu discípulo. Quando Timóteo, estava liderando a igreja de Éfeso. Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, enquanto este liderava a igreja de Éfeso. E no final dessa sua carta, que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 6, Paulo ele instrui Timóteo acerca de ensinamentos que Timóteo deveria ter com relação ao dinheiro, para com aquelas pessoas que ele estava liderando. E pelo contexto desse trecho, percebe-se que Timóteo estava tendo que lidar com um problema do aparecimento de falsos mestres que estavam se levantando. Isso não é novo, na história do cristianismo a gente encontra isso, esse desafio de lidar com falsos mestres que se levantam. E naquele contexto, falsos mestres estavam olhando de maneira equivocada para a relação entre viver piedosamente e ganho ilícito de dinheiro, ou enriquecimento. E aí vejam só o que Paulo vai escrever no capítulo 6, no versículo 5 de 1 Timóteo. Ele diz assim: pessoas assim sempre causam problemas. Ele está falando desses falsos mestres. Têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. Então, haviam pessoas olhando para a vida de devoção, ou seja, para o relacionamento com o Evangelho, para o relacionamento com Jesus, como uma oportunidade de enriquecimento. Teologia da prosperidade não é do nosso tempo. Não. Parece-me que Paulo está lidando com essa questão através daquilo que ele sabe que está acontecendo com Timóteo, com esse desafio de lidar com falsos mestres que estavam olhando para a vida de devoção apenas como uma forma de enriquecer. E Paulo está combatendo esse pecado, ou instruindo Timóteo a combater esse pecado, esse equívoco. E aí, a partir do versículo 6 de 1 Timóteo, no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai escrever assim: no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Versículo 8, portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Versículo 9, mas aqueles que desejam enriquecer
caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e à destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, por tanto desejarem o dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Com muitos sofrimentos. Como não ser dominado pelo dinheiro como um ídolo? Como não se render a esse falso Deus, que continua destruindo e cobrando sacrifícios atrás de sacrifícios ainda hoje, na nossa cultura? Gente, eu penso que nós estamos diante de um alerta da sabedoria bíblica para as nossas vidas. Que alerta é esse? Anote isso aí. O alerta de que o problema não é ter o dinheiro no bolso. O problema não é ter dinheiro no bolso. O problema é quando o dinheiro vai para o coração. O problema não é ter o dinheiro no bolso, mas o problema é quando ele vai para o coração. Porque quando o dinheiro vai para o coração, ele deixa de servir e passa a governar. Ele deixa de ser um servo e passa a ser um senhor. E é aí que nasce a idolatria do dinheiro. Quando ele deixa de ser servo e passa a ser senhor sobre as nossas vidas. É isso que acontece quando o dinheiro sai do bolso e vai para o coração. O versículo 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O amor, coração. Quando o dinheiro vai para o coração, ele se torna o amor. E a sabedoria bíblica está nos alertando. É aí que nasce a raiz de todo mal. E quando é que nós sabemos que o dinheiro saiu do bolso e foi para o coração? Quando é que nós sabemos que o dinheiro está agora sendo o centro das nossas vidas? Quando é que nós sabemos que o dinheiro se tornou o Senhor, o ídolo das nossas vidas? Paulo ele vai dar dicas sobre isso. Isso é muito prático. E eu quero com muito amor que você reflita sobre isso com honestidade. Quando é que o dinheiro saiu do bolso e foi para o coração? Quais os indicativos que nós temos para saber que o dinheiro não está mais apenas nessa dimensão de servo, mas ele se tornou Senhor? Primeiro, quando perde-se a noção de contentamento. É um indicativo de que o dinheiro não está mais no bolso, mas está no coração. Quando perde-se a noção de contentamento. Paulo vai dizer assim no versículo 6: a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Lembra? Paulo estava combatendo, ou orientando Timóteo a combater falsos mestres que estavam olhando para a devoção como um meio para se enriquecer. E Paulo, ele diz assim, a devoção acompanhada de contentamento é em si grande riqueza. Por quê? Porque Paulo está mostrando que quando o contentamento ele acompanha a nossa relação com Jesus, nós já conquistamos grande riqueza. Porque essa é a riqueza. E aí Paulo vai nos lembrar de quem nós somos ao dizer que não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando o deixarmos. Eu não sei quanto você tem em termos financeiros, mas de uma coisa eu sei: você não vai levar nada. Não existe diferença de quando é que, ou onde nós estamos em termos de matéria. Seja você muito rico financeiramente ou alguém muito pobre, quando os nossos olhos se fecham para essa vida, não existe diferença alguma. Nós não levaremos nada, a conta bancária não vai junto. E por vezes, nós nos esquecemos disso. E a nossa mente começa a se voltar para essa dimensão de reter, de
ter cada vez mais, e nunca estamos contentes. Por isso a sabedoria bíblica está nos lembrando de que, ei, você não trouxe nada com você, você não nasceu com um iPhone da última geração, você não nasceu com a conta bancária cheia, e você não vai levar nada disso quando você fechar os olhos para essa vida. E o versículo 8 ele diz: portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Isso aqui é um soco no estômago da idolatria do dinheiro dos nossos dias, que nos convence o tempo todo de que não há limite acerca do ter o dinheiro, de que nós perdemos a noção de quando é que nós vamos dizer que estamos contentes. Por isso esse é um indicativo muito evidente de que pode ser que o dinheiro esteja se tornando um ídolo na sua vida, quando você perde a noção de contentamento, quando você não sabe mais celebrar o que você tem, quando você não sabe mais olhar para o que você tem e dizer: eu estou contente, olha só o que eu tenho, eu me contento com isso. Quando perde-se a noção para o contentamento, é um indicativo de que o dinheiro provavelmente esteja saindo do bolso e indo para o coração. Mas segundo indicativo, quando vive-se ansioso ou ansiosa por causa do dinheiro, e uma coisa vai puxando a outra, por não viver contente, ou por não se contentar com o que tem, o tempo todo nós somos tomados por uma ansiedade com relação ao dinheiro. E Paulo vai dizer assim no versículo 9: mas aqueles que desejam enriquecer, ou seja, aqueles que olham para o dinheiro como sendo uma pérola de maior valor, um desejo máximo, profundo, de enriquecer, ele vai dizer, caem em tentações e armadilhas. Caem em tentações e armadilhas. E em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e à destruição. E como eu vejo a ansiedade por trás de tudo isso. Talvez, nos nossos dias, na nossa cultura, a idolatria ao dinheiro esteja levando muitas pessoas à destruição nesse âmbito da ansiedade. Muitas pessoas são tomadas de ansiedade porque idolatram o dinheiro. E eu fico olhando para esse momento que a gente está vivendo. Um momento onde o mundo inteiro foi pego de surpresa. A economia está em colapso. E quantas pessoas estão sendo tomadas de ansiedade porque vinham construindo uma dimensão de certa forma segura com relação ao dinheiro, a investimentos, e de uma hora para outra tudo virou de cabeça para baixo. Um furacão passou chamado coronavírus e desestabilizou a economia. Bolsas de valores estão entrando em colapso o tempo todo e pessoas estão sendo tomadas por ansiedade, tendo as suas vidas destruídas. Veja, aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e à destruição. Se você é alguém que vive ansioso, se você é alguém que vive ansiosa por causa do dinheiro, cuidado, porque esse é um indicativo de que o dinheiro saiu do bolso e ele tomou o seu coração. Terceiro indicativo, quando o dinheiro passa a ser o propósito máximo da nossa existência. Quando o dinheiro passa a ser o máximo da existência, é sinal de que ele está no coração. Quando ser rico é o meu objetivo de vida, é o meu desejo máximo de vida, é o meu propósito, quando eu defino que eu vivo para ficar rico, é sinal de que a idolatria já está no coração. E Paulo vai dizer: alguns, por tanto desejarem o dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram-se a si mesmos com muitos sofrimentos. Sabe por quê? Quando você adora o dinheiro, você desvia da fé, porque na verdade você mudou a direção da sua fé. E é o que Jesus disse no texto que nós lemos: não dá para você
ter fé em dois senhores. Não dá para você estar diante de Deus, o único e verdadeiro Deus, revelado no Evangelho, revelado na pessoa de Jesus, e dizer: eu te adoro, eu creio no Senhor, a minha vida é sua. Mas no cotidiano você virar para o dinheiro e dizer: na verdade eu adoro é você. Quando você comunica que o desejo máximo da sua vida é ter você, o dinheiro, enriquecer, esse é o meu projeto de vida, é sinal de que o dinheiro está no seu coração, ele não está mais no seu bolso. E aí eu quero trazer aqui um trecho de um livro escrito pelo pastor Andy Stanley, onde ele vai dizer sobre isso o seguinte: ele diz: ser rico é algo muito relativo. Ser rico é um alvo muito relativo. Preste atenção. Não importa quanto dinheiro tenhamos ou ganhemos, é provável que nunca nos consideremos ricos. O maior desafio que enfrentam os ricos é terem perdido a capacidade de reconhecer que são ricos. Preste atenção nisso. O maior desafio que enfrentam os ricos é terem perdido a capacidade de reconhecer que são ricos. É atribuído a Rockefeller, um dos homens mais ricos da sua época, uma frase que resume bem isso, esse sentimento de nunca se sentir rico. Quando ele foi indagado por um repórter acerca de quanto de dinheiro ele imaginava que precisava para viver de modo confortável, ou para se reconhecer como rico, sabe o que o Rockefeller falou? Um pouco mais do que eu tenho. O que você precisa ter para você dizer: ok, eu sou rico? Um pouco mais do que eu tenho. Só um pouco mais. Lembra? Ídolos, eles exigem sacrifícios, atrás de sacrifícios, e eles nunca se satisfazem. Se o dinheiro é um ídolo na sua vida, provavelmente você nunca vai reconhecer que você é rico, porque sempre vai faltar um pouco mais. Então, se desejar ser rico for definido por você como o alvo máximo da sua vida, do seu propósito, eu preciso trazer essa notícia para você: cuidado. Ele se tornou um ídolo na sua vida, e você nunca se dará por satisfeito. Nunca. Mas um quarto e último indicativo de que o dinheiro ele saiu do bolso e foi para o coração é quando há problema em repartir o que nós temos. Quando eu não consigo repartir o que eu tenho, e eu estou sendo muito específico com relação ao dinheiro, é um sintoma muito evidente de que o dinheiro se tornou senhor, de que o dinheiro se tornou um ídolo na minha vida. Então, à medida em que nós perdemos a noção do contentamento, à medida em que nós vivemos ansiosos por causa do dinheiro, à medida em que definimos como projeto de vida ser rico, enriquecer, e à medida em que nós temos problema em repartir, nós estamos a um passo, preste atenção nisso, de começarmos a fazer sacrifícios. Se você olha para a sua vida hoje e você se encontra dentro dessas evidências de que o dinheiro saiu do bolso e foi para o coração, cuidado, porque você vai começar a fazer sacrifícios, se já não está fazendo. Como eu já te mostrei, sacrifícios de relacionamento, sacrifício dos seus filhos, sacrifício do seu pai, da sua mãe, sacrifício do seu irmão, da sua irmã, sacrifício do seu tio, do seu avô, sacrifício da sua esposa, do seu marido. Cuidado! Sacrifício da sua própria vida. A idolatria do dinheiro mata, continua matando. De fato, o dinheiro em si ele não é mau. O dinheiro no bolso ele não é mau. O problema é quando ele vai para o coração. O problema é quando ele se torna senhor. Mas vamos ser realistas, vamos ser honestos.
Hoje eu estou com uma camisa sem bolso aqui, mas a gente costuma ter camisas de bolso. E desse bolso para o coração é muito rápido. A linha é muito tênue. A gente vive tentando justificar esse negócio de não, mas a Bíblia fala que o dinheiro ele não é mal, o amor ao dinheiro que é mal. Mas a gente precisa ser honesto. Do bolso para o coração está muito próximo. E cuidado, porque pode ser que ele já tenha saído do bolso e tenha ido para o seu coração. E quando isso acontece, falsos ídolos exigem sacrifícios. E o apóstolo Paulo vai, inspirado pelo Espírito, nos orientar acerca de como é que a gente foge desse perigo. Como é que a gente não cai nessa armadilha altamente destrutiva, que é a idolatria do dinheiro. Paulo vai instruir Timóteo logo abaixo desse texto que nós lemos, no capítulo 6 ainda, mas agora a partir do versículo 17, sobre como ele deveria ensinar, ele, Timóteo, deveria ensinar as pessoas acerca da relação com o dinheiro, para que o dinheiro não seja um ídolo, para que o dinheiro não seja um senhor. E eu quero ler com você do versículo 17 até o versículo 19, quando o apóstolo Paulo escreve assim: ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem, nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. A sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para nossa satisfação. Paulo vai dizer: diga-lhes aos ricos deste mundo que usem o seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Versículo 19: desse modo acumularão tesouros para si, como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Meu querido e minha querida, aqui está a chave para vencermos a idolatria do dinheiro. Anote isso. Como nós vencemos a idolatria. Como nós colocamos o dinheiro no lugar do dinheiro nas nossas vidas. Primeiro, preste atenção. Olhe para a pobreza do mundo. Olhe para a pobreza do mundo. Deixa eu te explicar o que eu quero dizer com isso. Paulo começa o versículo 17 dessa forma: ensine aos ricos deste mundo. E aqui, provavelmente a sua mente começou a te sabotar. Te sabotar em que sentido? Te levando a crer que você não é rico. A crer que você não é rico neste mundo. Mas eu quero, sem medo, afirmar que, se você está nesse momento, participando desse encontro, significa que você é um rico neste mundo. Mas para isso você vai ter que olhar para a pobreza deste mundo. E sabe, a gente não gosta muito de fazer isso. A gente não gosta muito de ver imagens, seja no YouTube, seja reportagens, seja fotos, seja matérias, que mostre, que evidencie a pobreza deste mundo. E eu quero afirmar isso mais uma vez. Se nós formos honestos, olhando para a pobreza desse mundo, a conclusão que a gente precisa chegar é que nós somos ricos. Se você comeu hoje, se você teve refeições ao longo desse dia, se você tem acesso à internet, se você tem acesso a saneamento básico, se você tem acesso a uma boa cama para dormir, se você tem acesso a um chuveiro para tomar banho, se você tem na sua geladeira uma água geladinha agora para você beber, você é rico neste mundo. Mas para isso, dê uma passeada pela internet, se você tiver coragem. Vá para a periferia da cidade que você mora e você vai perceber que há pobreza no mundo. Você vai perceber que o que você diz muitas vezes sobre você está equivocado. Você vai perceber que você não é alguém que é pobre,
mas que ao contrário, você é alguém que é rico. Se olharmos para a pobreza do mundo, formos honestos, lúcidos, nós precisaremos concluir que somos os ricos deste mundo. Agora, o meu palpite aqui, preste atenção nisso, é de que você é muito mais rico do que você se dá conta. Qual é o problema? O problema é que você não experimenta dessa sensação, a sensação de ser rico. E sabe por quê? Essa não é a sensação que nós experimentamos, a de ser rico. Mais uma vez citando o Andy Stanley, ele vai dizer o seguinte sobre isso. Ele vai dizer assim: rico é sempre o outro. Rico é sempre o outro. Rica é aquela família. E ele vai dizer: rico não é só ter a mais. Rico é ter tanto excesso quanto a pessoa que possui mais do que você. Isso é ser rico. Rico é ter mais do que você tem no momento. Por isso que a gente nunca vai concluir que somos ricos, porque rico é sempre ter mais do que eu tenho no momento. Sendo este o caso, ele vai dizer, você pode ser rico e não perceber, ser rico e não saber. Pode ser rico e não sentir que é. Pode ser rico e não agir de acordo. E ele vai concluir dizendo, esse é o problema. Então, para a gente vencer a idolatria do dinheiro, a gente vai precisar começar por aí. A gente vai precisar começar olhando para a pobreza do mundo. Para você vencer a idolatria do dinheiro no seu coração, você precisa começar a olhar para a pobreza do mundo. Sabe por quê? Porque ao olhar para a pobreza do mundo, você vai perceber que você é rico neste mundo. E aí isso vai começar a mudar muita coisa dentro de você. Então, essa é a primeira chave para vencer a idolatria do dinheiro. Olhe para a pobreza do mundo. Olhe para a pobreza do mundo. Segundo, use o dinheiro como dinheiro. Isso mesmo. Como é que a gente vence, destrona a idolatria, o ídolo dinheiro do coração? Use o dinheiro como dinheiro. Use o dinheiro como dinheiro. Paulo vai dizer assim, não se orgulhem, nem confiem em seu dinheiro que é incerto. Ao contrário, a sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo que necessitamos para a nossa satisfação. Por que Deus proveu? Para que Deus proveu o dinheiro a você? Preste atenção nisso, para a sua satisfação. A pergunta é, quando é que você se satisfaz no seu, ou com o seu dinheiro? Quando é que você se satisfaz? Eu vou ser bem prático aqui. Você tem usado o dinheiro? Você tem usado o dinheiro para sair, para comer com a sua família? Ou se você não estiver saindo, para pedir algo na sua casa para comer uma boa comida? Você tem usado o dinheiro para, enfim, para fazer uma viagem, usado o dinheiro para ir a um lugar legal? Você tem usado o dinheiro para dar um presente para sua esposa, para o seu marido, para se dar um presente? Você tem usado o dinheiro para dar um presente para o seu filho? Dinheiro precisa ser usado como dinheiro. O problema é que muitas pessoas, muitos de nós, queremos ver o dinheiro cada vez mais sendo acumulado, porque na verdade, o que está pulsando no nosso coração é de que o dinheiro é tudo que eu dependo, de que o dinheiro é a minha esperança, de que o meu futuro depende do dinheiro. Por isso, eu preciso agora reter cada vez mais. Eu agora não posso fazer nada. E aí você começa a não usar o dinheiro. E o dinheiro, o seu prazer estar em ver cada mês o dinheiro sendo acumulado cada vez mais. E você não se satisfaz com o dinheiro. E esse texto que está na sabedoria bíblica, ele é muito claro, ele está dizendo, não se orgulhe do dinheiro, não se orgulhe em olhar para a sua conta bancária e ver, uau, olha só, está aumentando, está aumentando, está aumentando. Ah não, ele vai dizer, não confie no dinheiro, não confie, ele conclui, e essa conclusão é assustadoramente verdadeira. O dinheiro é incerto. O dinheiro é incerto. A história vai mostrar que em vários momentos onde há grandes
crises estouraram em relação à economia, houveram um tempo de suicídio em massa, de pessoas que tinham muito, sabe por quê? Porque começaram a ver sua conta bancária despencar, os seus investimentos despencarem, os valores na bolsa despencarem, e essas pessoas, por quê? Porque se orgulhavam do dinheiro, porque confiavam no dinheiro, e o dinheiro é incerto. Quando viram que o dinheiro é incerto, não tiveram outra coisa a fazer a não ser se sacrificar. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para a nossa satisfação. Preste atenção nisso. Deus tem dado a você condições de ter dinheiro. E com isso eu estou perguntando se você é alguém que está aí recebendo, se você tem emprego, tem trabalho. Eu quero afirmar que Deus também faz isso para a sua satisfação. Para a sua satisfação agora, no presente. Gente, orgulho e esperança não devem ser atributos dados ao dinheiro. Orgulho e esperança não devem ser alvos relacionados a dinheiro. Orgulho e esperança são atributos únicos de Deus. Ele é o nosso orgulho e a nossa esperança. Portanto, você quer destronar o dinheiro do seu coração como ele sendo um falso Deus, um ídolo? Comece a usar o dinheiro como dinheiro. Terceiro e último, seja continuamente generoso em repartir. Porque logo que o apóstolo Paulo diz sobre Deus prover ricamente tudo que necessitamos para a nossa satisfação, ele vai dizer: diga-lhes que usem o seu dinheiro para fazer o bem. Diga-lhes que eles devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Veja, sempre, não é esporadicamente, é continuamente, sempre prontos a repartir. E ele diz: desse modo acumularão tesouros para si como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. A verdadeira vida. Meu amigo e minha amiga, poucas coisas são mais pedagógicas do que repartir o que nós temos. Repartir é pedagógico. Uma das melhores maneiras de disciplinarmos o nosso coração com relação ao dinheiro é repartindo. É repartindo. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você reparte o que você tem, você comunica para o dinheiro, você faz uma comunicação para o dinheiro, e a comunicação é de que ele não tem você, de que ele não tem o seu coração. Eu sempre falo na nossa comunidade, eu tenho muita tranquilidade de falar sobre o dinheiro, porque você bem sabe que esse não é um tema do nosso cotidiano. Dinheiro não precisa ser tema de culto. Tema de culto é Jesus. Dinheiro não é nosso ídolo. Por isso, várias vezes eu falo sobre generosidade e eu falo sobre generosidade no âmbito que extrapola o dinheiro. Generosidade do meu tempo, generosidade em ouvir, generosidade em servir, generosidade também do dinheiro. Mas hoje, eu preciso ser bem específico, porque nesse texto que nós estamos lendo, a Bíblia está sendo muito específica com relação ao dinheiro. Ao dinheiro. Você precisa repartir o que você tem. Continuamente. Você precisa. Eu preciso fazer isso. Essa é uma maneira, é uma pedagogia contra a idolatria do dinheiro. Porque sempre que eu reparto o que eu tenho generosamente e continuamente, eu comunico para o meu coração que o dinheiro não o ocupa, ou eu comunico ao dinheiro que ele não é o meu Senhor, que ele não é o meu ídolo,
que eu não vivo o servindo, mas que é Ele que deve me servir. E como Deus provê ricamente o que eu tenho para minha satisfação, Deus também provê ricamente o que eu tenho para repartir com aqueles que necessitam. Essa é a verdade bíblica. Eu já quero concluir essa primeira reflexão dessa série Idolatria, afirmando que nós não encontramos na nossa cultura gente parando nas ruas diante de alguma estátua e se curvando a ela. Mas nós encontramos na nossa cultura gente que está se curvando diante do dinheiro. Talvez você seja uma pessoa assim. Talvez a sua vida ela esteja sendo vivida em função do dinheiro, ao redor do dinheiro. Talvez o dinheiro seja o ídolo do seu coração. E eu quero afirmar isso. Quando o dinheiro é ídolo do nosso coração, mais cedo ou mais tarde, nós vamos começar a sacrificar coisas que não deveriam ser sacrificadas. Que não deveriam ser sacrificadas. E a Bíblia está nos exortando nessa noite. Exortando nessa noite. E eu quero concluir com essa pergunta. Após ouvir tudo isso, qual é a sua conclusão? Será que o dinheiro é um ídolo na sua vida? O dinheiro é um ídolo na sua vida? O dinheiro há tempo já saiu do seu lugar no bolso e ele tomou um lugar que ele não deveria tomar, que é o trono do seu coração? Eu te mostrei biblicamente alguns indicativos disso. Você perdeu a noção de contentamento. Você perdeu a noção de suficiência. Você vive ansioso, ansiosa por causa do dinheiro. O propósito da sua vida é ser milionário, é enriquecer. Você acorda para isso? Você acorda para isso? É isso que te motiva? Você é mesquinho, mesquinha, você tem dificuldade em repartir? Se a sua resposta for sim diante dessas questões, cuidado. Você já deve estar sacrificando coisas que você não deveria sacrificar. E a saída para isso, o Evangelho é saída para isso. Jesus sendo o Senhor da sua vida é saída para isso. O mesmo que diz que não dá para você servir a mim e a Mamon. É o mesmo que disse: você não precisa viver ansioso, você não precisa viver ansiosa. Você não precisa olhar para o seu futuro e ver o dinheiro como sendo a sua plataforma de esperança, de orgulho e de segurança. Não, não. Jesus vai dizer assim: dá uma voltinha, olhe para os pássaros, olhe para as flores. Veja, eles não trabalham, eles não ajuntam em celeiros. Olha para as flores, ninguém se veste de forma tão bela quanto elas. E ele vai dizer assim: tem uma saída para a sua ansiedade, tem uma saída para a idolatria do dinheiro. A saída é: conheça quem Deus é. Ele é Pai. Ele é Pai. E comece a viver como filho, como filha. Filho e filha não são provedores. Filho e filha não sobrevivem, eles vivem. Como filho e filha, alguém que se rendeu ao Evangelho de Jesus, como alguém que vê em Jesus o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Rei, aquele que governa a sua vida. O dinheiro não tem espaço no coração, mas para isso você vai precisar ser prático talvez, e começando por hoje mesmo. Primeiro, olhe a pobreza do mundo e entenda que Deus tem dado a você condições graciosas, amorosas. Deus tem provido a você muito mais do que você precisaria. O mundo tenta te convencer de que você precisa de sempre mais, sempre mais, sempre mais. Mas, ei, você não é mais escravo dessa verdade. Olhe para a pobreza do mundo. Você pode ir dormir hoje agradecendo a Deus. Você
não quer dar espaço à sua vida para idolatria ao dinheiro, comece a usar o dinheiro como dinheiro. E preste atenção, com isso eu não estou dizendo que você não precisa se preocupar em ser um bom gestor, de forma alguma. Você precisa ser financeiro, você precisa ser organizado, você precisa estudar sobre administração financeira, você precisa manter as suas contas em dia, você precisa sim ter uma reserva, mas disso para o dinheiro ser o seu orgulho e a sua segurança, a sua esperança, também é uma linha muito tênue, e provavelmente você não é alguém que está se satisfazendo daquilo que Deus tem te dado. Comece a fazer isso. É óbvio que você tem que se organizar, é óbvio que você tem que guardar um pouquinho, é óbvio que você precisa sim pensar no amanhã de forma organizada, mas isso não significa, meu amigo e minha amiga, que você não pode hoje fazer alguma coisa. Deus provê ricamente para a sua satisfação. Pai, mãe, preste atenção nisso. O maior legado que você pode deixar para os seus filhos não é dinheiro. O maior legado que você pode deixar para os seus filhos é tempo com eles. Seus filhos lá na frente, eles não vão se lembrar com carinho, com afeição de um pai ou de uma mãe que simplesmente deixou dinheiro. Preste atenção, se a única coisa que você deixar para os seus filhos for dinheiro, você não deixou nada. Você não construiu nenhum legado. Deixe para os seus filhos memórias de passeios, memórias de tempo junto, memórias de levar ao cinema, de um piquenique, de dar um presente. Ensine para os seus filhos que Senhor sobre eles é Deus e unicamente Deus, Jesus. Use o dinheiro como dinheiro e reparta o que você tem. E eu quero fechar por aqui. Reparta o que você tem. Nós não pedimos dinheiro na nossa comunidade. E nós não vamos pedir dinheiro. A gente tem uma outra maneira de enxergar essa relação com oferta, com contribuição. Para nós isso não tem a ver com lei. Para nós isso tem a ver com consciência. Se você é comunidade aqui, você está sendo servido por essa igreja. Sinceramente, para mim é uma questão de princípio, de valor, de gratidão. Se eu tenho, se Deus tem me dado, preste atenção, estou sendo muito específico, se Deus tem te dado, se você é alguém que tem emprego, você é alguém que lida com as suas finanças, não está te faltando isso todo mês, então você precisa repartir o que você tem, o que Deus tem te dado. E aqui eu estou sendo específico com relação à nossa comunidade, mas isso também precisa extrapolar essa questão de comunidade. Você precisa estar aberto a ajudar alguém ao seu lado. Faça isso. E que o dinheiro não seja um ídolo na sua vida. Que o dinheiro não faça você sacrificar coisas que não deveriam ser sacrificadas. Que Jesus seja o centro da sua vida. Jesus é aquele que não te cobra sacrifícios, porque Ele é o Deus que se sacrificou. E Ele provê tudo o que você precisa. Não ande ansioso, não ande ansiosa. Olhe para a pobreza do mundo. Use o dinheiro como dinheiro. Reparta o que você tem. Dessa forma o dinheiro será servo e não seu senhor. Será servo e não seu ídolo. Eu quero orar com você. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor não é um ídolo. O Senhor não é um ídolo insaciável que cobra sacrifício de sangue atrás de sacrifício de sangue, porque o Senhor derramou o seu sangue para me salvar, para nos salvar e para nos redimir de toda e qualquer idolatria destrutiva. Hoje, como nós meditamos, e é só a gente olhar para a nossa cultura, como o dinheiro é um ídolo tenebroso, destrutivo, que cobra sacrifício de morte. E eu oro para que, em nome de Jesus, na vida de cada um dos meus irmãos, minhas irmãs, que estão refletindo nessa noite acerca da idolatria do dinheiro, o seu Espírito gere em nós arrependimento, quebrantamento e mudança de vida.
Em nome de Jesus, Pai, que o dinheiro não saia do lugar dele, do bolso, e vá para o coração. Que o nosso coração seja ocupado sempre pelo Senhor, o único Rei, o único Redentor, o único Salvador, o único a quem eu devo colocar o meu orgulho e a minha esperança. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente querida, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Papai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, o seu coração, a sua mente. Que o Espírito Santo de Deus seja o único Senhor sobre o seu coração. Que você continue sendo abençoado por Deus. Que você seja zeloso, zelosa, excelente no que faz, no seu trabalho, na sua profissão. Eu oro para que Deus faça você prosperar financeiramente, mas que o dinheiro nunca saia do seu bolso e vá para o seu coração, até que Cristo volte. Amém. 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 Que Jesus seja evidente na sua semana, na sua casa. Até a próxima semana, se Deus quiser. Amém. Boa noite, gente! Série nova, e isso nos inspirou a voltarmos com a gravação do podcast. Temos certeza que o assunto idolatria vai trazer muita conversa boa e dúvidas bem interessantes. A mensagem de hoje foi sobre dinheiro. Se você já ficou com alguma dúvida ou quer fazer algum comentário, a nossa caixinha está lá no Instagram, então corre lá e participa para enriquecer o nosso podcast, tá bom? No próximo dia 14, teremos o nosso Dia da Visão, que é para você que está chegando agora conhecer mais sobre a nossa igreja, saber sobre as nossas atividades, a nossa visão, a nossa missão e tomar um café da manhã bem gostoso com o nosso pastor. Mas se você ainda não está preparado para estar presencialmente aqui no nosso Espaço Ser Amor, nós pensamos em você e também teremos a transmissão online do encontro. Para participar, você precisa fazer a inscrição. O link está aqui embaixo. E se você quiser participar do culto presencial com a gente aqui no nosso espaço no próximo domingo, basta fazer a inscrição no link que está disponível aqui embaixo. Por hoje é só. Um beijo, fiquem com Deus e até domingo que vem. Tchau, tchau. Vida, só há de ter vida quem a dividir, livre sem medida. O amor da própria vida vai aonde for e se pode achar por aqui. Vida, só há de ter vida quem a dividir, livre sem medida, sempre. O amor da própria vida e se pode achar bem onde você está, pra iluminar os olhos de quem já não vê, antes que nos falte o tempo pra reconhecer. Venha sobre nós o amor que faz valer a vida. Só há de ter vida quem a dividir, livre sem medida, sempre. O amor da própria vida e se pode achar bem onde você está, pra iluminar os olhos de quem já não vê, antes que nos falte o tempo pra reconhecer. Venha sobre nós o amor que faz valer a vida. O amor deu o passo certo, abraçou a vida, fez uma canção, jurou-se eterno na sua medida.
encontrou saída para a solidão.